Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Estamos juntos sempre, de segunda a sexta-feira, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. E nas últimas semanas, temos aqui estudado a carta de Paulo aos Romanos, tem sido uma bênção. Todos os devocionais ficam salvos, então se você está chegando agora, você pode revisitar os devocionais anteriores. E hoje nós vamos falar de Romanos 8:28. Eu tenho certeza que você já escutou, já leu esse versículo pelo menos uma vez na vida, mas eu também tenho certeza que toda vez que você o escuta, Deus gera uma fagulha nova no seu coração. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje nessa manhã, Romanos 8:28. Mas antes de nós entrarmos no conteúdo, eu faço um convite especial a você que é novo ou nova por aqui. Se inscreve no canal e vem com a gente de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. E hoje tem uma novidade especial, olha só. Normalmente eu espalho o link do devocional por 3 vias. Pelo canal no Instagram, um canal que nós criamos, pelo story do Instagram lá no meu perfil e por uma lista de transmissão que eu tenho no meu WhatsApp. Mas agora, para facilitar, nós vamos centralizar tudo numa coisa só. Vou criar um canal no WhatsApp exclusivamente para envios de links, tá bom? Vai ser um canal fechado, não se preocupe que nós não vamos encher você de conversas ou de informações, é apenas para você receber o link assim que ele sair, todas as manhãs, e dessa forma isso inclusive te ajuda a você ser mais frequente, você ser constante, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Então até mesmo você que já recebe os links pela minha lista de transmissão, entra nesse grupo de WhatsApp, porque agora nós vamos centralizar os envios por lá, tá bom? Tiago, onde é que eu acesso esse grupo de WhatsApp? Vou deixar fixado no chat da nossa transmissão, então clica no comentário do chat, tá bom? Colocar no comentário do chat e no comentário fixado, no primeiro comentário fixado aqui da transmissão, para que você possa clicar e entrar no nosso grupo e receber assim diariamente todos os links para os nossos devocionais. Vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo 28, gente. Diz assim: e sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Mais uma vez. E sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Olha só, primeira coisa, primeiro detalhe desse versículo aqui. Essa palavrinha, sabemos. Quando o apóstolo Paulo escolhe essa palavra, ele está falando de uma convicção. Não é algo que talvez, não é algo que eu acho, não é algo que pode ser ou pode não ser, não. É convicção firme. Sabemos. Sabemos o quê, Tiago? Sabemos que Deus age. Nós precisamos ter uma profunda convicção na ação de Deus. Agora observe. Existem algumas ações de Deus que nós vemos, que nós percebemos, mas muito do que Deus faz, nós nunca nem ficaremos sabendo. Inclusive, eu falei muito sobre isso no devocional da sexta-feira, o último devocional antes de hoje. Tá tudo salvo aqui no canal. Eu falei sobre como o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque nós não sabemos como orar. Quando nós oramos pelo que conhecemos, as informações que estão no nosso intelecto, mas existe muito mais coisas que influenciam e afetam a nossa vida. Deus conhece tudo isso. Então, nós precisamos ter essa convicção de que Deus age, de que Deus interfere em nossa vida, inclusive quando Ele não parece estar fazendo nada. Por quê? Uma pequena parte do que Deus faz nós vemos, nós percebemos, mas uma grande parte do que Deus faz nós não temos nem noção, não chega ao nosso conhecimento ou nem sempre cabe no nosso intelecto, no nosso entendimento humano limitado. Então, tenha essa convicção. Isso aqui já é só o início, um trechinho do versículo. Olha como já ministra aos nossos corações. Nós sabemos que Deus age. Tem alguns versículos, gente, que eu quero ministrar com vocês aqui, porque eles são muito poderosos, são versículos que vão auxiliar, vão encorpar o devocional de hoje. Por exemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz assim:
Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Tem a música da Cassiane, se não me engano o título dela é Com Muito Louvor, né? E ela usa uma frase que ficou conhecida no mundo cristão brasileiro, que é o seguinte: quando ele fica em silêncio é porque ele está trabalhando. É claro que essa é uma expressão poética, mas ministra ao nosso coração, porque o silêncio de Deus, numa primeira instância, numa primeira vista, parece que é Deus nos ignorando. Parece que é Deus escanteando a nossa causa. Pense com sinceridade no teu coração. Confesse aí. Quantas vezes você orou a Deus precisando de uma intervenção urgente da parte de Deus? Deus, eu não aguento mais. Deus, eu preciso. Deus entra com providência e parece que nada acontece. Então, o silêncio de Deus, muitas vezes, soa como um escanteamento, um desprezo. Mas essa palavra está aqui para nos lembrar. Olha o que o apóstolo Paulo diz: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra há de concluí-la. Se Deus tem um propósito na tua vida, se Deus tem um propósito na tua família, se Deus tem um projeto para você, tenha certeza que mais do que você mesmo, Deus está trabalhando em coisas que você vê e em coisas que você nem sequer fica sabendo. Tem um outro texto muito interessante lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Olha que interessante. Deus, ele tem propósitos e Deus, ele tem planos. Propósito é uma coisa, plano é outra. Qual a diferença? Propósito é o alvo, é o objetivo final. Plano é o que você faz para alcançar esse objetivo, entende? Então, quando Deus fala assim, ó, eu conheço os planos que tenho para vocês, é como se Deus estivesse dizendo, eu tenho um roteiro para vocês que eu domino, que eu conheço, que talvez você não conheça, mas eu sei o que eu estou fazendo. Então, essa convicção precisa guardar o nosso coração. Quando nós nos firmamos nessa convicção, fica muito mais fácil lidar com emoções negativas. Fica muito mais fácil lidar com a incerteza. Fica muito mais fácil lidar com as circunstâncias humanas. Por quê? Porque nós sabemos agora que existe um Deus que está cuidando de nós em todo o tempo. Nós sabemos, nós temos a convicção que Deus age. Age em quê, Tiago? Age em todas as coisas. Olha o que diz Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas. O que é que nós precisamos aprender aqui? É que Deus age nas coisas boas, mas Deus age também nas coisas ruins. É muito fácil glorificar Deus nos melhores dias. Quando nasce um filho, quando você recebe um diploma de um curso que você fez, quando você conclui uma etapa da vida, quando você ganha uma promoção profissional, quando você ganha um sorteio na internet. Ali naquele momento é muito fácil glorificar Deus, é quase que automático, né? A gente fica grato por tudo ali que acontece. Mas nos nossos piores dias, nós temos a oportunidade de louvar a Deus de um modo especial. Você já parou para pensar, por exemplo, que lá no céu você não vai ter a oportunidade de adorar a Deus na dificuldade? O único momento que você vai ter como oportunidade para adorar a Deus na dificuldade é nessa vida. Então nós sabemos, nós temos convicção que Deus age aonde? Em todas as coisas, seja nas coisas boas ou seja nas coisas ruins. Quando a vida apresenta para a gente circunstâncias ruins, não significa que Deus saiu do controle. É claro que existem diversas espécies de consequência na nossa vida. Deixa eu exemplificar para você. Tem consequência que a gente colhe que é fruto do nosso pecado, que é fruto do nosso erro. Não quer dizer que Deus desejou aquilo, mas também você pode acalmar o teu coração sabendo que muitas vezes o teu erro ele não é seu fim. Deus ele pode traçar um recomeço para você, Deus pode traçar um caminho de volta para Deus. Jesus é esse caminho de volta para Deus. Então, mesmo nos erros da nossa vida, e todos nós já erramos, todos nós somos falhos, somos limitados, somos pecadores,
e Deus, mesmo assim, ele permanece com os seus projetos para nós. Existem várias histórias na Bíblia, mas, por exemplo, quando você vê a história de José do Egito, lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José fala uma frase muito interessante. A história de José vocês conhecem, né? Ele é filho de Jacó, ele é primeiro surrado, humilhado pelos irmãos. Os irmãos tentam matar ele. Na hora H ali, alguém toma consciência, olha, não vamos matar não para que essa punição não venha sobre nós. Perceba que quando os irmãos foram tentar matar José, a ideia de não matar não foi por amor a José. Foi porque alguém sentiu pena de José. Foi porque alguém pensou assim, olha, se a gente matar ele, Deus vai punir a gente. Então, para não ser punido por Deus, eles pouparam a vida de José. José foi vendido como escravo para o Egito, chegou a ser caluniado, injustiçado no Egito, foi parar numa prisão no Egito e de repente, quando ele estava ali no calabouço da sua vida, estava ali no pior momento, no fundo do poço da sua vida, José ele se torna o governador do Egito. E lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José fala assim, ó, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Meu irmão, minha irmã, você precisa ter a profunda convicção de que Deus, ele te ama, ele te guarda e ele te protege, independente do que tramarem contra você. Mas, Tiago, meu inimigo é muito grande, Deus é maior. O meu problema é muito grande, Deus é maior. A minha limitação é muito grande, Deus é maior. Mesmo que pessoas tivessem tramado contra José, elas, sem saber, estavam direcionando José para o propósito dele. Quando você está no centro da vontade de Deus, até quem tenta te atrapalhar te ajuda. Nós poderíamos aqui pensar, por exemplo, na história de Jó, quando ele diz assim, em Jó 19, 25, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Nós podemos pensar na história de Esther, de Mardoqueu, onde um príncipe inimigo, ele tenta tramar contra o povo de Deus e, achando que estava prejudicando o povo de Deus, acaba fazendo a vontade de Deus. Então são vários os exemplos onde Deus permanece no controle de todas as coisas, mesmo quando tudo parece ter saído do controle dele. Isso precisa estar guardado em nosso coração. Então nós sabemos, ou seja, temos convicção de que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Agora eu te pergunto, o que é esse bem? O que é esse bem que o versículo de Romanos 8, 28 fala? E eu gosto, gente, uma explicação maravilhosa que o meu amigo Dr. Jonatas Leônio, ele explica de um modo muito especial. Ele fala que saúde é estar bem. E estar bem é diferente de sentir-se bem, tá? Quando você vai para um exame de rotina, se sentindo muito bem, e ali de repente você acaba descobrindo uma doença profunda, você está se sentindo bem, mas você não está saudável. E graças a Deus que esses exames de rotina muitas vezes ajudam a pessoa a descobrir uma enfermidade no estado que ainda não está avançado, que ajuda muito no tratamento, para combater, enfim. As histórias são muitas, vocês conhecem. Mas é muito comum que a gente se sinta bem, mas esteja doente. Eu lembro de um amigo me falar, eu nunca esqueci isso, ele falou assim, Tiago, as piores doenças são aquelas silenciosas, porque justamente por elas não darem sinal, a gente não busca ajuda. Então a gente está se sentindo bem, mas a gente não está bem. Agora, um outro exemplo. Uma mulher, quando ela está tendo um filho, ela tá com as dores de parto ali. De repente ela está sentindo a maior dor da vida dela. Mas ela está no ápice da saúde, porque ela está gerando uma nova vida. Então, saúde é estar bem. E estar bem é diferente de sentir-se bem. Por que eu trago esse exemplo? Porque quando você vai para Romanos 8, 28, fala assim, ó, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E esse bem, de acordo com o critério de Deus, muitas vezes é diferente do nosso critério. Quando nós lemos esse texto, a nossa primeira interpretação automática de quase todo mundo é o seguinte, olha, Deus vai trabalhar para que o meu plano dê certo.
para que o meu projeto dê certo. Aí você pensa, qual é o seu projeto pessoal? Seu projeto pessoal pode ser simplesmente ganhar mais dinheiro. A maioria das pessoas, olha uma coisa séria aqui, ó. Na nossa comunidade nós temos um módulo, nós vamos falar sobre finanças à luz da Bíblia. A maioria das pessoas, a maioria esmagadora das pessoas, querem ganhar mais dinheiro, mas não tem propósito nenhum para esse dinheiro. Quer uma prova? Quando você pergunta para alguém assim, ó, o que é que você faria se você ganhasse na loteria? A maioria das pessoas pensa da seguinte forma: eu vou parar de trabalhar, não vou fazer mais nada na minha vida, e eu vou começar apenas a desfrutar dos prazeres, comer bem, viajar bem, estar em lugares luxuosos, morar num lugar melhor. E não é que isso tenha problema. Todo mundo que ofere um ganho financeiro maior vai querer ali mudar de vida, vai querer experimentar algumas coisas que outrora não conseguia experimentar pela limitação financeira. Só que é muito difícil você ver alguém que tem, por exemplo, um plano de negócios. A pessoa diz assim, olha, eu pegaria esse dinheiro, ia fazer assim, ia comprar tal coisa, investir em tal lugar, com esse investimento ia fazer tal coisa, ia buscar tal aporte, ia fazer uma sociedade aqui, assim, tal projeto. As pessoas querem um ganho financeiro, mas elas não têm um propósito para aquilo. O recurso nunca vai vir para você se você não tiver um propósito. Aí sabe o que acontece? Com a maioria dos ganhadores de loteria, essa é estatística, eles ficam ricos da noite para o dia, ganham recurso sem ter propósito e muitas vezes perdem rapidamente todo o recurso. Então, muitas vezes, quando a gente lê esse texto, nossa primeira interpretação é: Deus vai trabalhar para que eu consiga o que eu quero. Só que o que eu quero nem sempre me faz bem. Às vezes, o que eu quero é a pior coisa que poderia me acontecer. Pensa bem, quantas orações de ontem, hoje você agradece a Deus por Deus não ter atendido? Quantos pedidos que você queria muito há tempos atrás e hoje você levanta a mão para o céu e fala assim: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não me deu isso, porque o Senhor não atendeu a minha oração. Não é verdade? Porque a nossa vontade é imperfeita. Então, esse bem aqui é um bem de acordo com a perspectiva de Deus. E qual é a perspectiva de Deus, Tiago? É justamente os versículos posteriores, Romanos 8, 29 e 30. Vamos ler? Olha o que diz, o 29. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o bem, a definição de bem para Deus é você se tornar mais parecido com Jesus. E muitas vezes, isso aqui é muito sério, muitas vezes o que vai te tornar mais parecido com Jesus é uma dificuldade. Muitas vezes o que vai te tornar mais parecido com Jesus é uma provação. Todo mundo quer ter a história de José do Egito, né? Quer ser governador do Egito como José foi. Mas ninguém quer passar pela humilhação, pela traição, pela injustiça, pela calúnia, pela prisão que José passou. Todo mundo quer ser conhecido como Daniel, um grande homem de Deus, mas são poucos que estão dispostos a irem injustamente para a cova dos leões. Todo mundo quer a história de Moisés, mas ninguém quer passar 40 anos no Egito, sucedido de mais 40 anos no deserto, esperando 80 anos para que Deus comece a fazer alguma coisa. Muita gente quer passar pela história de Davi, mas poucas pessoas, enfim, vocês entenderam já a lição, querem passar pelos processos que Davi passou. Então, muitas vezes, eu lembro de uma frase, rapaz, que nós falamos de devocional na semana passada, não me lembro agora qual foi o devocional, mas eu falei assim, os processos que nós evitamos são justamente aqueles que mais nos transformam. E por que a gente não é transformado? Porque a gente evita esses processos. Gente, isso aqui é tão profundo que está escrito na palavra de Deus. Eu quero ler com você Salmo 119, versículo 71, olha o que está escrito. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. É claro que quando você está no meio da tempestade, quando você está no meio da aflição, você está no meio do caos, a sua oração é: Deus, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Eu vou te ensinar agora uma oração diferente.
Você não vai mais orar somente Deus me tira daqui. Se quiser orar, pode pedir, é um clamor da sua alma, você pode ser sincero com Deus. Porém, você vai incrementar a sua oração, você vai acrescentar o seguinte: além de você orar para pedir para Deus te tirar dali, você vai pedir para Deus te ensinar com aquela situação. Entende? Porque a pior tragédia é quando você passa pelo caos e não aprende nada com ele. Aí é terrível. Porque muitas vezes você vai precisar passar de novo até aprender aquela lição. Então, olha o que o salmista diz: foi bom para mim eu ter passado pela aflição. Por quê? Para que eu aprendesse os teus decretos. Salmo 119, verso 71. Então, toda vez que você passar por uma aflição, saiba que ali Deus pode te ensinar algo. E a sua pergunta tem que ser: Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar com essa situação? Entende? Então, esse bem, né, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Quando nós lemos isso aqui, não é o universo conspirando ao nosso favor, como dizem aí por fora, né? Olha, o universo, as energias, as forças estão conspirando para que tudo dê certo, e para mim negativo. Algumas coisas vão ter que dar errado para você. Por quê? Porque Deus precisa desconstruir alguns projetos, Deus precisa desconstruir alguns sonhos, Deus precisa desconstruir algumas coisas dentro de você para que Ele possa edificar algo mais sólido. É como se Deus comprasse um terreno, digamos, abandonado com uma construção condenada dentro. E para Deus erguer um novo prédio, Ele primeiro tem que destruir o antigo, que já está condenado, a estrutura completamente danificada. Ele tem que remover aquele para poder edificar um novo. É isso que acontece na nossa vida. Quando Deus entra no nosso coração, tem vários prédios aqui que estão condenados. Vários prédios na nossa alma que estão completamente danificados. E Deus tem que tirar eles, removê-los, para depois Ele erguer coisas sublimes dentro de nós. Então recebe essa palavra em nome de Jesus, porque, mais uma vez, sabemos, ou seja, temos convicção que Deus age, ou seja, Deus está fazendo mesmo que a gente não veja, em todas as coisas, em circunstâncias boas ou ruins. Para quê? Para o bem. Bem de quem? Daqueles que o amam, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Você abraça essa palavra, gente. Eu preparei já tanta coisa aqui mais, porém o nosso tempo já está se esvaindo, né? A ideia do nosso devocional é sermos um pouco mais dinâmicos aqui, então eu não vou me prolongar hoje, mas nós estamos juntos todos os dias, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos orar? Mas antes de orarmos, quero te relembrar duas coisas. Nosso grupo de envios de links do WhatsApp, tá? Grupo do WhatsApp. Vou colocar aqui o link tanto nos comentários como fixado no chat. Clica nele para você entrar nesse grupo. O grupo vai ficar fechado, não vai encher tua caixa de WhatsApp. É só para que todos os dias você receba o link, você tenha mais facilidade de manter essa constância, meditando na palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Segunda coisa, na descrição desse vídeo tem o link para a nossa comunidade do Discipulado Bíblico, que já tem sido uma bênção na vida de muitos, e eu quero convidar todos vocês a participarem também. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por tão grande amor, por tão grande cuidado conosco, nas circunstâncias boas e nas ruins, naquelas que nós vemos e nas que não vemos, nas que nós entendemos e nas que nós não entendemos. Ó Pai, quero te agradecer pelo teu cuidado na vida de cada um dos que estão aqui orando comigo nesse momento. Eu te peço, Pai, uma semana abençoada, cheia da sua presença, na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Gente, like no vídeo, seu like é muito importante para essa transmissão chegar para outras pessoas também. E antes de sair daqui, deixa um comentário de todas as coisas que nós falamos, qual foi a parte que mais marcou o teu coração? Tiago, isso aqui falou mais comigo. Coloca nos comentários, seu feedback é muito precioso, eu sempre faço questão de ler todos os comentários e responder também. Tamo junto sempre, segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia, mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.